Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de dezembro de 2025, são 9 horas da manhã. Desde 2003, Luiz Inácio Lula da Silva vem colecionando vitórias inéditas na administração pública. Suas administrações conseguiram, nos 3 mandatos que ele teve até hoje, os seguintes feitos. Primeiro, pagou a dívida externa e o FMI. Segundo, tirou o Brasil 2 vezes do mapa da fome. Terceira, fez pela primeira vez em décadas a reforma tributária que tantos ansiavam e que vai contribuir decisivamente, minha amiga, meu amigo, para diminuir a desigualdade no país, sobretudo agora que colocou o rico no pagamento de impostos e tirou o pobre desses pagamentos, dessa cobrança injusta, e vai fazer com que pobre não pague tanto mais do que os ricos. Continuará pagando, ainda não deu para fazer tudo. Mas essa é uma grande obra do Lula no sentido de reduzir a desigualdade brasileira, que eu reputo como a maior do planeta, porque nenhum país no nosso estágio de desenvolvimento tem uma concentração de renda tão grande. E depois você tem a 4ª vitória, que foi vencer os militares, foi colocar os militares no banco dos réus. E agora, meu amigo, o Lula, para espanto da humanidade em geral, venceu os Estados Unidos e chegou a fazer com que vários veículos da imprensa internacional, veículos de renome, Economist, Financial Times, The New York Times, todos esses veículos de renome internacional dissessem que o Brasil tem hoje, sob Lula, lições a dar ao mundo em termos de democracia. O mundo se espanta com a força da democracia brasileira, e o papel de Lula nisso é essencial, porque não fossem as indicações de Lula e de Dilma sob a tutela quase de Lula, não é? Que a levou ao poder, que bancou a sua reeleição, indicaram ministros para o STF, salvo alguns erros, como Luiz Fux, que montaram a corte, o tribunal que nós temos hoje, que fez com que, pela primeira vez na história, os militares sentassem no banco dos réus e pagassem por tentativa de golpe. A primeira tentativa, em 64, não foi a primeira, mas a primeira tentativa bem sucedida, foi em 1964, e nunca foram punidos, o que gerou uma nova intentona verde-oliva em 2022/2023. Agora chega a vez da última missão de Lula. Os trabalhos de Lula equiparados aos trabalhos de Hércules. Lula tem agora a missão de, em seu derradeiro e 4º mandato, limpar o Congresso Nacional. O Brasil tem hoje o pior Congresso Nacional da sua história. Pior Câmara, pior Senado, cheio de bandidos, de picaretas, Nicolas, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Gustavo Gayer, Van Hatten, toda aquela escória que está naquele Congresso roubando dinheiro de emendas. Tem 80 parlamentares envolvidos, graúdos envolvidos com roubo de emendas. Você tem um Sóstenes Cavalcante, você tem uma bancada da bala feita de bandidos, um monte de delegados, de militares, de pastores, picaretas, lá dentro daquele Congresso, roubando o povo e favorecendo os mais ricos. O grande desafio para 2026 é Lula, com uma eleição muito forte, uma reeleição muito forte, com chances muito grandes que ele tem pela frente, dedicar mais tempo a fazer com que o brasileiro vote melhor para o poder
Poder Legislativo, explicando o seguinte: olha, eu quero ajudar você, mas para eu te ajudar, você tem que me ajudar. Me dê um Congresso que vai cuidar dos seus interesses e não dos interesses dos milionários, bilionários e trilionários que há por aí. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. E hoje, na terceira reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, nós vamos saber como o Brasil conseguiu negociar a dívida externa e atrair investidores internacionais. Da mesma forma que uma pessoa toma emprestado dinheiro num banco, um país também pode contrair empréstimos pagando juros. Quando o empréstimo é feito no exterior, é chamado de dívida externa. A partir da década de 70, o Brasil passou a tomar cada vez mais empréstimos no exterior. A meta era financiar obras de infraestrutura aqui no país. Mas durante esse período, o dinheiro foi diminuindo lá fora e os juros aumentaram. Foi quando a dívida externa brasileira começou a ficar incontrolável. Nesse cenário, a dívida externa do Brasil passou de quase 72 bilhões de dólares em 1981 para mais de 91 bilhões de dólares em 83. O país não tendo recursos, só restava uma saída, que era sentar com os credores e negociar. Na época, em 83, coube ao Banco Central esse papel. Mas, em 87, o país interrompeu os pagamentos por um período, a chamada moratória da dívida externa brasileira. Já em 94, com a estabilização da economia a partir do Plano Real, o Banco Central conseguiu condições mais vantajosas de negociação da dívida. O Brasil ainda recorreu ao Fundo Monetário Internacional em 2002, quando tomou um empréstimo de cerca de 42 bilhões de dólares. Mas depois, o crescimento econômico levou o país a pagar a dívida e a mudar de posição. Em 2009, o Brasil anuncia que vai emprestar 10 bilhões de dólares ao FMI. Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Que as pessoas mais ricas, para as pessoas que vivem de dividendos, para as pessoas que, que ganham mais dinheiro, paguem mais imposto de renda e as pessoas que ganham menos, paguem menos imposto de renda. Não sei se você sabe que 60% das pessoas que pagam imposto de renda ganham até R$6.000 por mês. E essas pessoas são consideradas ricas. Você sabia? Essas pessoas que ganham R$6.000 são consideradas ricas. Eu fico imaginando um cara que ganha R$100.000, se ele pagar R$2.500 de aluguel, sobra R$4.500 para ele. Se ele pagar a escola para o filho, sobra R$3 e pouco, para ele fazer todas as despesas de casa e para ele cuidar da família.
Então as pessoas têm que entender. Por isso que eu defendi durante a campanha e vamos tentar colocar em prática na proposta de reforma tributária, sabe, que até R$5.000 a pessoa não paga imposto de renda. Pela primeira vez na história, militares foram presos por golpe de Estado. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão, não estava em casa quando a PF foi buscá-lo. Ele foi encontrado no escritório de seu advogado e levado para o complexo penitenciário da Papuda, na ala do 19º Batalhão de Polícia Militar. A defesa dele lamentou que as inúmeras provas que demonstram não estar envolvido, direta ou indiretamente, com qualquer tentativa de golpe de Estado, tenham sequer sido consideradas na decisão que o condenou a uma pena duríssima de 24 anos de prisão. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, vai cumprir a pena de 24 anos de prisão na estação Rádio da Marinha. E chegou nesse comboio às 4h45 da tarde. Os generais da reserva, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, condenado a 21 anos, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, há 19, estão no Comando Militar do Planalto. A defesa de Augusto Heleno reafirmou absoluta convicção na inocência do general. Diante da ilegalidade da perseguição, segue na luta pela anulação deste processo viciado e pelo reconhecimento formal de sua inocência. Aqui no site das Nações Unidas, você vê a boa notícia. Agora, em agosto de 2025, o Brasil saiu pela segunda vez do mapa da fome. Havia saído antes com Lula e agora volta a sair com Lula depois de ter entrado no mapa da fome com Michel Temer e Bolsonaro. Bom, o fato é que com vontade política, participação social e coordenação entre esferas do governo, foi possível o Brasil sair do mapa da fome. No triênio de 2022 a 2024, o Brasil registrou, em média, menos de 2,5% da população em situação de subalimentação. Esse foi o último dado do relatório Estado de Segurança Alimentar e Nutricional, produzido em conjunto por 5 agências da ONU. O fato é que também a história de sucessos vem lá de 2009. Ex-devedor, o Brasil vira credor do FMI. O país emprestou 10 bilhões de dólares depois de passar décadas de joelhos para os credores internacionais e para o próprio FMI. Hoje ninguém dá palpite na economia brasileira a não ser o Brasil. Esse foi um grande feito lá em 2009. O Congresso, agora em dezembro de 2023, promulgou a reforma tributária. Veja só, é algo que foi conseguido no primeiro ano do governo Lula, né, 20 de dezembro, e isso mudou uma história de injustiça tributária no Brasil. Começou a mudar em 2023 e depois a regulamentação em 2024 e agora em 2025 estão fazendo cair a desigualdade no país através da cobrança de imposto de quem tem muito, ganha muito e não pagava nada. O que foi feito para para colocar militares golpistas na cadeia, começou a ser feito no primeiro governo Lula, com as indicações que seriam feitas ao longo dos primeiros 13 anos do PT, e agora no terceiro governo Lula, indicações ao STF. Até junho deste ano, o STF tinha 3 ministros indicados por Lula e 7 pelos governos do PT. Aí o Lula indica o Dino e passa a ter 4 ministros indicados no STF pelo Lula e 8 pelo PT. Então, dos 11 ministros, 8 são indicados pelo PT, 1 pelo PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes, e 2 por Bolsonaro. Foi esse formato do STF que permitiu que os militares golpistas, pela primeira vez na história, fossem punidos.
E pela primeira vez na história do Brasil, militares são presos por golpe de Estado. Então, esse é um feito histórico que, se isso tivesse sido feito lá em 1990, após a primeira eleição, depois de 21 anos de ditadura, não teríamos tido o risco de sofrer outro golpe hoje, né? O STF, por exemplo, é o mesmo que está colocando na cadeia todos os corruptos de uma forma que nunca tinha acontecido antes no Brasil. A Carla Zambelli, uma das fugitivas, mostra que o fim de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem vai acabar sendo o mesmo. Pode ser agora, daqui um ano ou dois, mas vai acontecer. E com o Flávio Bolsonaro, o indicado para disputar a eleição com o Lula, o Centrão vê o Bolsonaro no risco total para manter o espólio eleitoral. E isso está se vendo que não vai dar certo. Por que eu entro nesse assunto após falar dos feitos de Lula? Pelo seguinte, porque o Lula está para conquistar o 4º mandato. E esse 4º mandato vai ser o mais importante, porque a última grande tarefa que resta no Brasil de problemas insolúveis para este país avançar é termos um Congresso que valha a pena chamar de Congresso e não de um ajuntamento de bandidos. E nós estamos caminhando nessa direção, você vai entender. O Flávio Bolsonaro foi uma manifestação do egoísmo, do egocentrismo de Jair Bolsonaro, que quer manter com uma família o domínio sobre o país, né? E não podia dar certo mesmo. O Flávio é fraquíssimo, né? Aliados de Tarcísio resistem a jogar a toalha após a escolha de Flávio. Eles querem porque querem o Tarcísio, que é outro que não vai funcionar. Não vai funcionar por muitas razões. O Bolsonaro jogou o tapete para a passagem de Lula ao 4º mandato, indicando o filho. Mas indicar o Tarcísio não vai mudar muita coisa. A candidatura de Flávio é boa notícia para Lula, mas tem um jeito de balão de ensaio. É um balão de ensaio, né? É um balão de ensaio. Eles estão vendo se cola e o Bolsonaro quer ganhar musculatura para negociar, mas ele sabe que o único que vai tentar o indulto para ele vai ser o Flávio Bolsonaro. Mas ele fica tentando coisas que não vão funcionar e vão causar uma desordem institucional e é ruim para ele mesmo, porque mesmo que o Flávio vencesse a eleição, o que não aconteceria nunca, e desse o indulto para o Bolsonaro, o STF anularia, simples assim, né? O Centrão vê isolamento de Flávio Bolsonaro e o PT comemora, né? Tá achando ótimo, porque, como você viu nas pesquisas, o Lula vence facilmente todos os adversários. Bolsonaro estragou a trade Tarcísio e a Bolsa de Valores de São Paulo derreteu, o dólar disparou, né? E o mercado já precifica a vitória de Lula em 2026. E caiu por quê? Porque o Lula está colocando a Polícia Federal, porque isso aqui é o mercado, é a Faria Lima, que está cheio de bandido do PCC lá comandando o fintech, não é? Banco virtual, para quem não sabe o que é. Inclusive o Paulinho da Força diz duvidar da candidatura do Flávio ao Planalto, diz que aí é entregar a eleição para o Lula, né? E se ele não quer, ele pode ir contando com a reeleição do Lula. O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas, diz Malafaia após o anúncio da candidatura de Flávio. É óbvio, não é? Eles estão se rendendo, eles se entregaram na mão do Bolsonaro de uma forma. Está todo mundo indo para o buraco e eles continuam se entregando para o Bolsonaro. Sorte nossa e azar deles, né? Falou, tá falado, estupidez e silêncio. A direita reagiu dizendo, não, a nossa solução é o Tarcísio. Será que é o Tarcísio mesmo? A aposta de aliados de Tarcísio sobre a candidatura do Flávio é que não é para valer e que ele vai ser o candidato. Será mesmo? Bom, pode ser até que seja. Centrão mantém a preferência por Tarcísio e ela vê a possibilidade de o Flávio não manter a candidatura, sair para o Senado. Pode ser, sim. Mas você acha que o Tarcísio vai dar certo? Eu não acho. Sabesp, pedaços e gafes viram dor de cabeça para Tarcísio em 2026. A privatização da Sabesp já aumentou, deu um baita aumento na conta de água, pouquinho depois de ser privatizada. Os pedágios estão infernizando São Paulo. Viajar virou um custo absurdo.
E não podia dar certo, mas a população de São Paulo, principalmente do interior de São Paulo, é muito conservadora e vota sempre nesse tipo de bandido. E aí estamos pagando o preço por isso. Mas para a presidência, ele não passa de jeito nenhum. Inclusive, o Lula o derrota facilmente. Com o Flávio escolhido, o Tarcísio bateu no STF à toa. Vestiu o boné do Trump à toa e vai ter que responder por isso na campanha. O governo reconhece a força do sobrenome Bolsonaro, mas vê Flávio muito mais fraco que Tarcísio. E a força do governo Bolsonaro reúne um monte de gente, mas é bem menos do que eles precisam para vencer uma eleição. E não vai ser surpresa se o PL lançar o Flávio Bolsonaro ao Senado. Não vai surpresa nenhuma. Ele não vai se aguentar como candidato. Se aguentar, melhor para a democracia, né? Porque aí vai ser mais fácil ainda derrotá-lo. E a questão é o Congresso, mas vamos chegar lá. Jair Bolsonaro tenta manter o controle da direita ao lançar Flávio na disputa pelo Planalto. É isso que ele está tentando. Ele não vai conseguir fazer isso. O Bolsonaro sempre aposta errado e perde. O Carlos Bolsonaro apoia Flávio e diz ser normal o mercado se preocupar com um nome que pode reduzir o lucro. O Flávio Bolsonaro, um nome Bolsonaro vai reduzir o lucro dos banqueiros? Por isso que eles querem, sempre preferiram o Bolsonaro ao Lula. Por isso que eles odeiam o Lula no mercado financeiro. É o Tarcísio que vai reduzir o lucro deles. Isso é uma piada, né? Eles acham que todo mundo é idiota. Bom, e aí esse feito que realmente aí o mundo se curvou ao Lula, né? O Brasil desafiou Trump e venceu. O presidente Trump tentou impedir que o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fosse preso. Ele falhou e agora está seguindo em frente. E foi lá dizer que ama o Lula, I like Lula, não é? Isso no New York Times, tá? Não é na Folha de São Paulo. Financial Times mostra nessa reportagem também o enquadramento do Trump pelo Brasil. E aqui você já conhece essa reportagem. Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. Você sabe o significado dessa vitória do Brasil? E não é só do STF, não, é do Brasil, porque esse STF só existe graças a Luiz Inácio Lula da Silva, né, que indicou esses ministros, depois elegeu uma presidente que indicou também uma parte desses ministros e que venceu pela terceira vez uma eleição e indicou mais 2 ministros que estão compondo esse quadro para dar essa lição de maturidade democrática ao mundo. O fato é que o Lula bate Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 no segundo turno. E vai ser muito pior para eles daqui a algum tempo, porque as conquistas que o Brasil vai apresentar em 2026, ainda eles nem sabem quais são, mas virão muitas. A economia vai decolar em 2026 e o brasileiro vai para as urnas com o bolso cheio em outubro. 8% acham que Bolsonaro deveria apoiar Flávio, 8% dos bolsonaristas, 22% acham que deve apoiar Michele e 20% Tarcísio. Eles estão perdidos, estão batendo cabeça. E os lulistas querem aproveitar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro para avançar sobre o Centrão e falar, olha, vem com a gente, porque nesse barco vocês vão afundar junto. Simples assim. E por fim, minha amiga, meu amigo, o Lula cobrou a esquerda para eleger deputados e senadores em 2026. Precisamos entender por que o povo não vota. E o Lula já sabe, né? Por isso que ele está colocando Messias no Senado, no STF. E a cada dia que passa, os pastores vão entendendo. O ideal era não ter pastor nenhum, né? Mas já que você não pode obrigar o povo a abrir o olho, você precisa tirar esses caras da política criminal que faz a extrema-direita no Brasil. Então, aí o Lula já vai trabalhar na campanha de 2026 para termos um Congresso melhor, para limpar esse Congresso. Devido a todos os feitos que eu mostrei que o Lula conseguiu ao longo da sua carreira, você acredita que ele vai conseguir esse tento também? Eu acho que vai.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.